mas eu me lembro de ficar surpreso com essa cena e nunca me esqueci dela. Eu acho que não. Eu acho que não. Não tenho lembrança de Grêmio Estudantil nesse período que eu estudei. Até porque o período que eu estudei aqui era o período da ditadura militar. Associações estudantis eram mal vistas. Saída daqui para ir almoçar e voltar, que saía em grupo de 5, 10 alunos, era sempre uma diversão, né? Naquele relacionamento ali. Esses eventos assim, mais caracterizados, né, como culturais e tal, eu nem me lembro de ter isso aí. Quando você começou a trabalhar como professor aqui? Em que ano? Um ano depois de formar no curso técnico. Não. Não. Já? Em qual ano você entrou para o Coltec? Em 1970. Então você foi da segunda turma? Segunda turma, Como você se preparou para entrar para o Coltec? Foi difícil para você? Era prova, né? Era um sistema de prova e não houve preparação especial, porque eu tomei conhecimento, né, da existência do colégio, da prova de seleção ao final do ano, provavelmente em novembro, coisa assim, e a prova foi em dezembro. Então, fiz a prova com o conhecimento que tinha de até a 8ª série da época e tal, mas sem preparação especial. E a diretora da escola eu estudava na época, que tomou conhecimento da existência do colégio, que tinha acabado de entrar em funcionamento, não tinha um ano, levou para a gente, informou para a gente, estimulou a gente a fazer prova e um grupo de lá veio. Não, eu desconhecia completamente. Então, era uma saída do interior para ir para uma escola que fosse uma oportunidade, né, de continuar os estudos. E na minha cidade não tinha essa opção. Depois da 8ª série tinha ou o ensino que era do normal, que era de formação de professor, ou era sair para trabalhar, tipicamente, com 18 anos, aliás, menos, eu tinha menos, 15 anos, né? As opções eram pequenas. Então, basicamente, era continuar o estudo como uma oportunidade, na escola que foi indicada, né, para a continuação do estudo. Você veio morar sozinho para cá para BH? Não, a gente veio um grupo de 6 pessoas que veio estudar na minha cidade, veio para cá. E moramos aí, formamos uma república, um barracão e moramos juntos. Né? E foi uma boa experiência? Quais foram os Sim. vários desafios assim? Sim. E a gente morava aqui perto, no bairro São Francisco, então a gente vinha a pé, voltava a pé. Então a vida era o restaurante setorial da universidade, que era almoço ou jantar, né? E a escola, que era horário integral. E você sentia muita falta da sua família? Como eu morava com colegas, então a gente supria essa falta. Então, acho que não tinha muita falta. Mas a gente só viajava para casa em feriados, né? Quando tinha algum feriado maior, prolongado. Claro que havia alguma saudade, né, de casa, mas a gente estava sempre muito num grupo, dentro de um grupo de conhecidos, né? Pessoas conhecidas. Quais cursos havia no Coltec? Qual deles você escolheu? Eu fiz eletrônica e o que tinha era química, eletrônica, instrumentação e análises clínicas, que na época acho que chamava fundou a escola. Então havia um grupo de assessores ingleses em cada curso, em cada área. E eu tive um professor que hoje não tem a disciplina de PGL, laboratório. Tem a madeira, tinha um de vidro que deixou de funcionar, um laboratório de halotécnica, mecânica, né? Mas teve um inglês que foi professor de halotécnica. Ele dava aula e falava inglês, tinha uma tradutora em sala para fazer a comunicação. E o estilo dele era um estilo assim, né? Um cara inglês, alto, de bigode, rigoroso assim,
na relação. Hoje em dia, há mais, menos ou a mesma quantidade de mulheres estudando e trabalhando no Caltech? Mais, com certeza, né? Mais, principalmente alunas, né? Seguramente. Mais. E quando eu estudava, era máximo uma aluna por turma, de curso técnico, aluna, né? Depois começou a ter mais. De professora, sempre teve alguma professora, principalmente no básico. Professora no técnico de eletrônica, por exemplo, a Lívia é uma professora recente, que foi a primeira professora de eletrônica, que ela foi aluna aqui, né? Mas a se tornar professora foi a turma de instrumentação que tinha uma aluna, não era colega minha, mas eu sabia. Eu sabia assim, de um caso curioso, que ela era a única aluna e havia momentos que a maioria de alunos agia como um monte de homem e ela cobrava o lugar dela, né? Ela não tinha dificuldade de ser a única na turma. Isso foi na primeira turma desse curso de instrumentação, na época. Então, sei assim, que ela não tinha dificuldade, ela se sentia no lugar dela, ela fazia o lugar dela. Né? Até brigando com os colegas, se alguém pisasse no carro dela, qualquer coisa assim. Me lembro de ouvir esses comentários. Eu estava muito curiosa, eu queria até fazer uma entrevista específica sobre isso, talvez um dia, porque a gente ficou muito curioso, que a gente estava pensando, nossa, o Dilcinho, o professor, ele estudou justamente na época que a ditadura estava mais forte, mais dura, né, aquele 68, 69, 70. Então, você sentiu os impactos da ditadura aqui no colégio? Não, no colégio a gente não tinha percepção percepção política. Havia um professor aqui de matemática que era militar, era professor do colégio militar também. Não sei se ele era capitão ou major, qualquer coisa assim. Ele foi professor aqui, era um cara meio durão, e havia quem dissesse que ele estava aqui como observador dos militares, do governo, né, dessa escola nova que estava se criando. Né? Mas ele foi professor que, né, creio até se aposentar. Teve uma filha dele que foi aluna enquanto ele foi professor aqui. Teve uma filha dele que estudou aqui e fez instrumentação. Então, era esse curso que não era de muita mulher, mas teve a filha dele estudando. Mas o pessoal gostava dele como professor. Meio durão, mas gostava dele como professor. Você gostaria de deixar uma mensagem para os atuais e para os futuros alunos do Caltech? Eu posso dizer que vale a pena aproveitar esse tempo. Né? E aproveitar esse tempo, tanto do ponto de vista de estudar, né? Estudar tudo que puder estudar, como de vivenciar, né, essas relações entre estudantes mesmo nessa época. A gente sabe que você teria muitas outras histórias incríveis para contar também. A gente queria muito ouvir todas elas. Então, muito obrigada, viu, de coração. Muito obrigada. Não, agradeço também. Foi bom conversar com vocês. E o espírito caltecano está na cara de vocês. Que honra receber esse elogio. E os pontos extras, professor? Vem quando? Que eu tô precisando. Mas alguns vinham de carro, o pai trazido. Então me lembro de um aluno se despedindo do pai, o pai trouxe ele até aqui, né, na porta da escola, aí se despedindo do pai,
e beijando na face. Rapaz beijando o pai na face. Essa imagem de um homem beijando o outro, mesmo que tenha sido o filho beijando o pai, para mim foi uma coisa excepcional, que eu nunca tinha visto, né? E me marcou.